Boa tarde aos amigos da TV 247. Começa agora mais uma análise política semanal com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, Partido da Causa Operária, está conosco aqui todas as semanas. E semanas quentes, né? Uma semana é a prisão do Lula, na outra semana é o julgamento. E agora existe também mais uma notícia, né? A gente vai começar por ela. Antes de mais nada, tudo bem, Rui? Obrigado. Tudo bem. Eu que agradeço. Peço desculpas aí por a gente ter atrasado um pouquinho, a gente estava numa reunião, mas enfim, vamos fazer o mesmo programa com a qualidade de sempre aqui com o Rui. Mas ele acabou de chegar no momento em que o Aécio Neves se transforma em réu por corrupção no Supremo Tribunal Federal. Exatamente também, Rui, num dia que está marcando 2 anos daquela sessão na Câmara, que foi uma sessão vergonhosa do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Se a gente lembrar o que dizia o Aécio de peito estufado naquele momento e a situação em que ele se encontra hoje, realmente é uma virada brutal. Na sua opinião, o que significa essa decisão do Supremo sobre o Aécio? Deixa eu só falar uma coisinha que não tem nada a ver muito com... Tem a ver, mas não está dentro do nosso assunto. Hoje em Brasília, várias pessoas dos comitês de luta contra o golpe, dos comitês Volta Dilma, estão entregando no Supremo, no STF, para Carmen Lúcia, algumas dezenas de milhares de abaixo-assinado, de assinaturas, né? Reivindicando que o impeachment seja julgado, que não foi julgado até hoje. Que não foi julgado até hoje, está na gaveta do Alexandre de Moraes. Esse movimento, até é importante a gente divulgar, que é um movimento liderado pela Edva, né, que é uma militante do Anula Impeachment. A gente divulgou ontem, ela até nos pediu para divulgar a movimentação que haveria no Supremo, mas essa mulher realmente ela é uma batalhadora, por uma causa que nem o PT abraçou como deveria. Exatamente. Na visão de muita gente. Nós trabalhamos com ela é uma das pessoas do PT que mais se empenhou nisso daí. Há muitas pessoas, né? Mas ela é uma das que mais se empenhou, sem dúvida. Agora, e essa decisão de receber uma denúncia contra o Aécio? Não significa, é muito diferente do caso Lula, que está lá preso e tal. Eu acho, Rui, que isso aí até dá um discurso para a direita, que é o seguinte: não, mas veja bem, a lei é para todos. A única diferença em relação ao Aécio é que ele tem o foro privilegiado. A direita vai até dizer, olha, compensamos, entregamos aqui um peão, né? No jogo. Tomaram a rainha e trocaram por um peão. Tomaram a rainha, prenderam o rei e entregaram um peão, né? É uma troca muito desfavorável. Se alguém está contente com isso daí, eu acho que não. Acho que a maioria já percebeu em grande medida que o jogo, né? Mas eu acho que a gente deve dizer o seguinte, que o ataque contra o Aécio é parte da ofensiva golpista para desmantelar não apenas o PT e a esquerda, mas uma parte significativa do sistema político como um todo. Pode ser que o Aécio nunca vá para a cadeia, pode ser que ele não seja condenado e não seja preso, que prescreva, etc. e tal. Tem toda essa coisa, né? Mas o fato é que é um golpe político contra uma ala do PSDB, né, que está totalmente dentro do golpe, não é uma coisa que se opõe ao golpe, né? Mas não que ele não mereça, né? O que você está dizendo é outra coisa, né? Porque ele está ali gravado, tal, pediu os 2 milhões para a JBS, receberam nas malas, tem toda a história do primo. Só para deixar claro, você não está aqui inocentando o Aécio. Não, de forma nenhuma. Eu acho que é um personagem desprezível da história nacional, né? Ele foi um dos comandantes do golpe. O que não está em contradição com o fato de que ele seja vítima do golpe do qual ele participou, como líder, inclusive, né? Não está em contradição. E, logicamente, ele não merece nenhum apoio, nada. Mas eu também acho que, de um ponto de vista geral, quem tem que resolver, né, digamos assim, ajustar contas com os políticos é o povo. Né? Não devemos dar o poder ao sistema judiciário de fazer isso, seja com quem for, porque é muito comum você aprovar uma lei, né? Veja o caso da lei da ficha limpa, foi usada contra personagens escabrosos, cheios de fatos de corrupção, mas no fundo, a grande serventia política é o que nós estamos vendo agora, é retirar da população, né, as eleições de 2008, se elas acontecerem. Quer dizer, a gente vai chegar lá, mas eu queria falar antes disso aqui, ó. Corta aqui nessa caneca, essa caneca está aqui, Liberdade para Lula, uma caneca muito bem feita, foto do Lula, né?
Essa caneca, Rui, é uma caneca que vocês mandaram fazer no PCO, é isso? Nós mesmos produzimos. E as pessoas podem comprar essa caneca? Como funciona? Tá vendo, é só entrar em contato. Nós estamos no momento sem a nossa loja virtual, que está sendo reorganizada, mas é só entrar em contato por qualquer meio. E é importante dizer que o PCO é o partido que mais está se envolvendo nas atividades, primeiro contra a prisão do Lula e agora pela liberdade do Lula, né? Espalhou cartazes em várias cidades, mandou imprimir mais cartazes, mais jornais. Então, realmente, quem quiser apoiar, quem quiser se engajar no movimento pela libertação do Lula, recomendamos aqui a caneca do PCO. Vou pedir para os meninos lá botarem os links, né, de como entrar em contato para adquirir a caneca. Bom, vamos falar da esquerda, né? O que é importante é a gente falar do movimento da esquerda. Tem muita gente atordoada, né? Primeiro que imaginavam que talvez o Lula não fosse preso, que se fosse preso fosse ficar pouco tempo. Agora já começam a ver um cenário, olha, talvez fique mais tempo do que se imaginava. O que faz a esquerda? O que deve fazer a esquerda brasileira neste momento, né? Como sair desse impasse em que, inclusive, a gente vem agora de uma semana que a gente tem as pesquisas, né? As pesquisas mostram que se o Lula sair e puder disputar, ele está eleito. Se o Lula sair e puder indicar alguém, esse indicado provavelmente estará no segundo turno. E aí o golpe talvez não permita, né? O que fazer? Eu não sou tão otimista assim, né? Desde o começo eu falei que mesmo que o Lula fosse candidato, a eleição seria uma verdadeira guerra. Não seria uma eleição fácil. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, se o Lula for candidato, ele ganha a eleição. Isso seria assim se nós retirarmos da eleição tudo aquilo que a direita golpista vai fazer para impedir uma vitória legal, real, de um candidato popular, que eles não querem de jeito nenhum. Claro. Inclusive a interferência no sentido de adiar a eleição, de não realizar a eleição e tudo mais. Agora, eu acho o seguinte, que tudo está sendo canalizado para as eleições. E as eleições, elas são uma grande ratoeira nesse sentido. Porque por mais dificuldade que os golpistas tenham, se eles finalmente conseguirem fazer as eleições vão ser feitas no figurino que eles estabelecerem. Não vai ser uma eleição democrática, não vai ser uma eleição onde a pessoa pode disputar normalmente. A gente já vê, o Lula, ele é o candidato oficial do PT, pré-candidato oficial do PT, pois a grande imprensa já tirou ele das pesquisas. Isso, já está tirando aquela coisa. Já está desaparecendo do noticiário. Quer dizer, não é... Eu acho que é muita ingenuidade acreditar que é tudo tão simples, que nós vamos para as eleições e as eleições vão reverter o golpe de Estado. A ideia seria mais ou menos assim, os golpistas já vieram, já fizeram o que tinham que fazer, agora vão embora. Não acredito que seja assim. Pelo contrário, eu acho que os acontecimentos internacionais, eles estão mostrando o contrário disso daí. Por exemplo, a reunião da OEA que teve essa semana foi um verdadeiro show, né, dos serviçais, dos vice-reis dos Estados Unidos na América Latina, né? A Espanha costumava ter, aqui o Brasil chegou a ter também, o vice-rei, o governador-geral, é um preposto do Império. Uhum. Uma coisa absurda. Todos eles, com exceção da Bolívia e de Cuba, aprovaram o bombardeio na Síria. Um bombardeio totalmente ilegal, uma monstruosidade, um crime. E isso daí mostra... Uma submissão, né? Uma submissão. Mostra por que o do golpe. Quer dizer, os Estados Unidos... Esse foi meio que um espetáculo que mostrou que os Estados Unidos meio que botou ordem na casa. Agora estão ali os papagaios que vão falar, vão repetir aquilo que o dono da casa está dizendo. Quer dizer, o golpe não vai ser revertido com facilidade. É preciso uma luta muito intensa. Aliás, falando nisso, vergonhosa a posição do Brasil, né? Que condenou, de certa maneira, o ataque, mas falou, olha, veja bem, armas químicas que ninguém sabe. Aliás, as pessoas sabem até que não existiam, né? Provavelmente. É uma falsidade total isso daí. É transparente a armação das armas químicas. Ô Rui, você fez um programa sobre a Síria, especial dias atrás. Você acha que esse episódio da Síria, de alguma maneira, pode ter relação com o que acontece com o Brasil também? Eu fiz um programa no fim de semana em que eu falava que a conexão que eu fazia é que por trás de tudo existe a mão do imperialismo. Do imperialismo. O imperialismo agindo na Síria
de uma maneira, violando as leis internacionais, e aqui as pessoas precisam ter a percepção de que o que aconteceu no Brasil é uma ação imperial. Você acha possível fazer essa conexão? Eu acho que ela é direta, ela é absoluta, essa relação, e nós podemos ver que a reunião da OEA condenou as eleições na Venezuela. Também isso. Na Venezuela estão preparando um golpe de Estado, se eles forem capazes de virar a situação interna, que eles não têm se mostrado até agora, ou uma intervenção militar, quem sabe até com a ajuda de países como o próprio Brasil. Ou Colômbia, né, que está mais próximo. Peru. Mas aí é uma guerra. É uma guerra. É a primeira guerra no continente desde a Guerra do Paraguai. Não, é desde a Guerra do Chaco, né? Ah, a Guerra do Chaco. 30. Na década de 30, é verdade. Mas, o Rui, para a gente voltar para a questão interna aqui do Brasil, qual que é o seu prognóstico em relação ao presidente Lula? Por exemplo, existe a possibilidade que se vote nessa semana no Supremo a tal ação direta de constitucionalidade relacionada à segunda instância. Na sua opinião, isso pode acontecer e o Lula poderá sair com talvez o voto da Rosa Weber? Ou já dá para imaginar que o voto da Rosa Weber já virou? Eu acho muito duvidoso. Acontece o seguinte, você prever acontecimentos específicos é muito difícil, né? Porque às vezes a coisa se dirige num determinado sentido, mas também há zigue-zagues que momentaneamente parece que a coisa vai para o outro lado, mas ele volta no mesmo terreno. Então é difícil dizer o que vai acontecer no STF, né? Como eu penso assim, que isso aí é uma caixa preta, é um caldeirão de pressões diversas de todos os tipos. Tudo pode acontecer, mas eu acho improvável que eles soltem o Lula, né? Não posso afirmar com certeza. O que eu acho é que a liberdade do Lula precisa ser conquistada com muita luta, não vai cair de graça no colo de ninguém. Por isso também eu fiquei muito... tive uma impressão muito negativa pelo fato do Lula ter se entregado. Ele tem uma avaliação oposta, né? Ele tem os seus assessores, tem aquela coisa toda. Na sua opinião, ele legitimou a farsa? Não, eu não acho que ele legitimou porque ele aparece como grande vítima, né? Mas eu acho que ele pode ter se colocado nas mãos dos seus algozes aí de uma maneira duradoura. Sem uma grande mobilização popular em torno disso, né? No momento não está... Há muitos sinais, né? Você nota muita faísca, mas não tem fogo. O Rui, uma vez veio aqui o presidente do Clube de Engenharia, lá do Rio de Janeiro, que é uma entidade nacional, e ele falou, olha, que se a gente for olhar a história brasileira, sempre houve um embate entre setores que defendem um projeto nacional de desenvolvimento e o imperialismo. No caso do Getúlio Vargas, se você for estudar a fundo o que aconteceu, todo o circo midiático, tudo que aconteceu, a pressão, financiamento externo, a questão do petróleo por trás disso, né? E o Getúlio tomou a decisão que tomou para não ser derrotado, né? Você compararia esses dois momentos, o momento do Lula e do Getúlio, e as duas decisões que cada um tomou? É bem parecido. Eu sempre tive o golpe de 54 como um modelo da situação atual. Muita gente fala o golpe de 64, mas o golpe de 54 é mais parecido, né? É como se ele fosse um pouco anterior aos acontecimentos de 64, menos desenvolvido do ponto de vista geral. Eu também acho mais parecido, se você comparar os personagens, a mídia, Carlos Lacerda, tal. Agora, o Getúlio, com a decisão que tomou, o que a leitura corrente é, ao se matar, ele adiou por 10 anos o golpe de 64. Ele garantiu uma comoção nacional, né, que, de certa maneira, fez com que houvesse eleições e tudo mais, com que o processo político não fosse interrompido. Vendo a história depois que ela aconteceu, dá a impressão de uma verdadeira bruxaria do Getúlio Vargas, né? Que era, logicamente, uma pessoa muito esperta politicamente, não há dúvida nenhuma, mas eu tendo a acreditar que ele não sentia que fosse assim. Se ele sentisse... ele não tinha convicção do que... ele não imaginava que ele estava jogando uma peça. Eu acho que ele se sentiu muito isolado mesmo, né? Ele foi abandonado por praticamente todos os aliados. Ele foi abandonado pelo comandante das Forças Armadas, que era um aliado dele, o comandante do Exército.
né? Porque durante todo um período do golpe, a aeronáutica e a marinha estão contra ele, mas o exército, que é a força mais poderosa, garante a situação dele. Quando o comandante do exército, Zenóbio da Costa, se não me engano, toma a decisão, ele se sentiu totalmente isolado, né? Os partidários, logicamente, a gente vê o que é essa pressão da corrupção, toda a situação dele era uma situação bem mais complicada do que a do PT, né? Houve o atentado da rua Toneleiros. Exatamente. Houve muita coisa negativa. Coisas que jogavam a população contra, né? Jogava a opinião pública contra. Mas depois se descobriu, e esse é o mais interessante de tudo, que o povo, os trabalhadores, não estavam contra ele, estavam contra os inimigos dele. Exatamente. Bom, só dar um alô aqui para o Fernando Magalhães, que está participando do Superchat, falou: Dali Rui Costa, Dali TV 247, liberdade para Lula, abaixo o golpe. Porque as pessoas também podem participar aqui nesse mecanismo que é o Superchat. Ô Rui, você então considera um erro a decisão tomada pelo Lula, que ele pode ter se entregue e se apresentado para ficar lá por um prazo longo? Eu também acho errado o que o Getúlio fez. Sempre achei. Apesar de eu achar que... O caminho correto é convocar as massas e tentar resistir. O caminho correto é lutar, sempre. Como deveria ter feito a Dilma, por exemplo? Também? Como deveria ter feito a Dilma, né? Eu acho que na época a gente falou disso bastante, né? Eu não quero criticar uma pessoa que foi derrubada maliciosamente aí por uma conspiração, inclusive internacional. Mas eu acho que o PT poderia ter reagido mais, poderia ter feito mais, poderia ter endurecido o jogo, poderia ter elevado o cacife. Você sabe que tem uma coisa que você está colocando, e eu estava pensando nisso hoje: se a Dilma tivesse politizado o debate, né, e dito, olha aqui, existe a corrupção, estamos combatendo, tal, papapá, mas também existe uma conspiração internacional, apontado o dedo para isso, olha, a Petrobras foi espionada. Isso ela nunca fez. Ela nunca fez esse debate com a população. A reação nesse sentido foi fraquíssima, porque o PT não estava preparado para o golpe. Essa que é a grande verdade. Nunca eles imaginaram. Se a gente pudesse pegar um túnel do tempo aqui, voltar 3 anos atrás, e você falasse: vai ter golpe, vão privatizar tudo, vão prender o Lula, etc. e tal, eu senti um pouco disso quando eu falei determinadas coisas, né? A pessoa ia tratar você como se você tivesse fugido de um hospício. Com certeza. Bom, mas aí eu vou trazer uma pergunta aqui do Cleiton Silva dizendo o seguinte: pergunta para o Rui: o que está faltando para o povo ir às ruas e as centrais sindicais deflagrarem greves gerais? Porque você falou, bom, a liberdade do Lula depende de muita luta, né? Evidente que tem pessoas lá na Resistência, em Curitiba, tem o acampamento, tem pessoas querendo visitar o Lula, da política, o Nobel da Paz, o Esquivel, mas a população vai vivendo a sua vida cotidiana, né? Quando é que isso poderá se transformar numa causa maior? Então, nesse momento aqui é muito difícil avaliar o que é que está acontecendo entre a maioria da população, porque você só pode avaliar objetivamente quando a população se mexe, reage a determinados acontecimentos. Então, o que nós podemos fazer aqui é supor, com base nos acontecimentos anteriores e no conjunto da situação, que está crescendo uma revolta muito grande. A prisão do Lula não foi aceita pacificamente. Até mesmo dá para perceber que algumas pesquisas mostraram uma evolução positiva, claro, do Lula. Embora eu acho que pesquisa é uma coisa altamente manipulada, né? É difícil de levar a sério, mas digamos assim, como um indício bastante remoto, mostra um pouco isso. Mas eu me baseio mais no que aconteceu antes. A situação ela vem evoluindo à esquerda. O problema é que a maior parte das forças políticas, principalmente de esquerda, elas estão todas de olho nas eleições, e as eleições são é uma ratoeira colocada pelos golpistas. Não é o caminho da salvação, como todo mundo aponta. Só vai haver eleições no Brasil se os golpistas acharem que eles têm segurança de, digamos assim, dar uma finalizada, né? Ou seja, de garantir a vitória deles. Garantir a vitória, mas não só garantir a vitória, eles precisam garantir uma vitória
que seja bastante convincente. Ou seja, mas pelo que você fala, então seria o momento de suspender todo o processo eleitoral, de chamar todo o campo democrático para exigir a liberdade do Lula e a participação do Lula na eleição. Hoje saiu uma nota, 4 partidos, né? PT, PDT, PCdoB e PSOL, né? Condenando a prisão do Lula. Mas todos os seus candidatos estão fazendo campanha. Ontem mesmo teve um ato da Manuela, o Boulos está fazendo campanha, o Ciro idem. E não é convincente você achar que esses partidos estão seriamente nessa luta quando o PCdoB tem um candidato que, com muita sorte, conseguiu 3% na eleição e o Boulos tem 1%. E eles fazem questão de fazer campanha eleitoral própria num quadro como esse que nós estamos assistindo, onde o Lula está preso. Então, quer dizer, fica muito confuso. Dá a impressão de que, bom, o Lula está preso, mas nós vamos para a eleição, né? A eleição legitima o processo. A eleição... acho que eles um pouco não pensam isso, né? Eles acham que a eleição vai reverter o processo de golpe, que eu acho que é uma fantasia política total. Ontem, o Moro estava em Harvard, nos Estados Unidos, e fez uma declaração dizendo basicamente que a democracia brasileira não está ameaçada, está se fortalecendo e tal. Aliás, uma viagem estranha, porque estava ele, o Bretas, a Raquel Dodge e o Luiz Roberto Barroso, do Supremo. 4 personalidades do mundo jurídico juntas nos Estados Unidos. Mas não é uma conspiração. Nesse contexto. Chegou até uma pergunta interessante aqui. Não sei se você já ouviu falar do Plano Atlanta. O Plano Atlanta, que seria usar... Não tenho certeza. O que as pessoas usam como Plano Atlanta é essa tentativa de usar o poder judiciário nos países do quintal da América Latina como um instrumento de dominação, né? E aí ele pergunta se o Plano Atlanta seria o novo Plano Condor, né? Em vez de você eliminar os adversários matando, você elimina matando de outra maneira. Eu só acho que nós temos que... Eu concordo que... Eu não acho que é um novo plano. Eu acho assim, as coisas passam pelo judiciário em grande medida devido às características do processo, né? Mas nós temos que entender que toda essa mobilização imperialista, ela não é uma mobilização judiciária, uma mobilização parlamentar. Inclusive, no sábado, alguém me perguntou alguma coisa, eu expliquei, eu acho que é difícil o pessoal entender, que é o seguinte: se o Congresso Nacional, esse Congresso que só tem cafajestes aí, que está aí hoje, que votou impeachment, se ele pudesse votar livremente, eles nunca teriam conseguido aquele resultado. Quer dizer, você não consegue esse tipo de resultado com liberdade política. Ali teve gente que foi ameaçada. Você vê o caso do Tiririca, meio transparente. Exatamente. Né? O que aconteceu com esse cidadão? Ele foi chantageado, alguma coisa fizeram, e aí ele falou: não vou ficar mais aqui que o terreno é minado, é perigoso. Outro muito interessante é o Valdir Maranhão, lá do Maranhão, que quando teve a chance de anular, sinalizou que ia anular e horas depois já tinha mudado de posição. Claro. Quer dizer, com liberdade política não há golpe. Mas de onde vêm essas ameaças? E como elas seriam operacionalizadas? Então, as ameaças vêm porque elas estão garantidas pelo imperialismo, em particular o imperialismo norte-americano, pelos órgãos de repressão. A Polícia Federal desempenhou um papel quase como o quarto poder da República durante todo o processo de impeachment, né? Aí o sistema judiciário acompanha, e por detrás disso tudo nós temos as Forças Armadas, né? Nós vimos que a hora que a coisa começou a ficar meio complicada, o general Vilas Boas saiu lá e falou: não vamos aceitar isso aí. Quer dizer, ele estava ali e falou: enquanto a rapaziada fizer o trabalho deles, eu não me meto, só vou acompanhando, mas se o negócio escapar de controle, eu estou aqui. Tem uma pergunta que chegou aqui para você, Rui, que eu queria te trazer. E a gente vê a esquerda, às vezes, um pouco desnorteada, né? Sem saber que rumo tomar. Ontem teve uma iniciativa que foi a tal invasão do triplex pelo MTST, que tinha como finalidade, primeiro, mostrar que não existem lá as tais reformas no imóvel, né? E também mostrar uma outra questão, que é o argumento que foi colocado pelo Boulos. Bom, se o apartamento é do Lula, nós podemos ocupar. Se não é do Lula, ele não pode estar preso. Você acha que essa ocupação
produz algum efeito prático? Olha, ou é uma coisa que só joga para os convertidos? Como é que você vê isso? Eu acho que é só uma manobra publicitária. E, infelizmente, a esquerda faz muito disso, né? É muito discurso, é muita denúncia disso, daquilo, daquele outro, e é uma coisa muito dispersa, né? Se nós queremos criar um movimento, quer dizer, a única coisa que poderia efetivamente se chocar com o poder estabelecido, quer dizer, um movimento de milhões de pessoas, nós precisamos duas coisas fundamentais. Um objetivo claro, nítido, e nós precisamos uma unificação de propósitos, né? Porque se a coisa fica dispersa, você vai na internet e um fala, olha, tá vendo, o Aécio também é corrupto, daí outro fala outra coisa e tal, que tudo bem, num jornal é normal que o jornal noticie tudo isso, mas você não tem uma palavra de ordem, né? Que, como o próprio nome, muita gente já acha que isso aí é ruim, mas eu acho que nós temos que insistir nessa metodologia que é tradicional. O nome palavra de ordem significa que você dá uma espécie de um comando, né? Você fala, nós queremos isso daqui. Você viu que durante todo o período em que o Lula estava ameaçado de prisão, o PT não tinha uma palavra de ordem. Eles falavam, Lula livre, estou com Lula, né? Nós levantamos, não a prisão de Lula. Eu sou Lula agora, eu sou Lula. Eu acho que precisa criar um movimento com uma exigência dirigida, né, ao poder estabelecido, que mobilize muita gente, que unifique esse movimento, que eu acho que nesse momento a única palavra de ordem que faz sentido é liberdade para Lula, né? Que aliás é o que está na caneca aqui. Exatamente. Que pode ser comprada lá com o pessoal do PCO. Então eu acho que isso é uma questão importante, porque eu fiquei na dúvida, cá para nós. Eu tenho muita simpatia pelo Boulos, acho as iniciativas legais, mas eu fico pensando, para certa parcela da sociedade, porque vamos imaginar, a esquerda está achando que a eleição pode ser uma saída, que vão anular o golpe pela eleição. Tem um setor da sociedade que olha assim, mas veja bem, é uma baderna, tá? Olha lá, estão invadindo. Para aqueles que vejam, veja bem, olha, mostramos agora que não foi feita a reforma. O fato de não ter reforma no imóvel não vai anular nenhuma sentença judicial. Não vai mudar, não vai facilitar em nada a libertação do Lula. É uma boa denúncia, sim. É uma boa denúncia, mas é uma denúncia que não... vamos dizer assim, que vai ficar no vazio. Vai ficar no vazio. Vai circular pelas redes sociais, evidentemente, nós publicamos aqui e tal. A meu ver, seria muito mais efetivo levar muita gente para o Paraná, levar muita gente para a frente do Supremo, né? Fazer mobilização de massa. E às vezes a gente passa a ter a percepção, será que eles não estão tendo a capacidade de mobilizar? Ou não estão sabendo mobilizar? O que está acontecendo? Então, eu acho que predomina, é uma luta intensa aí, né? Há muitas divergências sobre como atuar e tudo. A gente percebe, por exemplo, da parte de um setor do PT o esforço de manter o propósito original de que não tem plano B, o negócio é o Lula. Mas a gente nota, assim, pela maneira como eles falam, nas reuniões do PT e tudo mais, que há muita pressão contrária também. Isso. Quer dizer, não é um problema de conhecimento, eu creio. É um problema de divergência política, né? Seria necessário ir unificando o setor que vê a coisa desse jeito, que eu acho que é bastante amplo, bem mais amplo do que a gente possa pensar à primeira vista, que considera a libertação do Lula uma prioridade, né? Que acha que isso tem que ser obtido através da luta popular, que não adianta ficar confiando no STF nem nada, que isso daí é muito manipulável. Eu acho que nós temos que insistir nisso daí. Eu acho que no momento deveria haver duas grandes preocupações. Uma que o 1º de maio, que é uma manifestação tradicional, né, do movimento operário popular, principalmente do movimento operário, seja feito em Curitiba, um ato nacional, um grande ato, com caravanas de todo o país. E segundo, eu acho que a CUT deveria... A direção da CUT deveria se reunir e deveria colocar na ordem do dia uma greve geral política pela libertação do Lula. Não vai acontecer num estalo de dedos. Isso daí é bom que a gente deixe claro.
Porque eu vi muita gente falando assim, por que não fizeram uma greve geral contra a prisão do Lula? Porque não é assim. Primeiro porque não tinham essa política, mas segundo também não é assim tão simples. É uma coisa que tem que ser preparada, que tem que ser discutida com os trabalhadores e tudo. Mas é possível de fazer. Eu vou ler 2 comentários aqui. A Vera Oliveira dizendo: a invasão ao triplex serviu para mostrar as mentiras que o juiz Moro usou para condenar o Lula, que a Globo usou para denegrir sua imagem diante da população. Carlão, a Globo até disse que tinha elevador privativo no triplex, mas Boulos mostrou que não é nada. Tudo isso, tudo bem, tem um valor simbólico, não vamos tirar o valor... Assim como muitas denúncias que foram feitas aqui pelo 247, que levantou coisas... Vários, mas com certeza, mas o ponto é, isso não muda a situação no judiciário, né? Isso não vai ajudar em nenhum embargo no TRF4, no STF, nisso, naquilo, tal. Não vai assustar ninguém, porque... O que precisava assustar tinha que ser o povo na rua. É preciso entender, né, a pessoa que fez a pergunta, que fez o comentário, precisa entender o seguinte: nós temos quase 2 anos, ou 2 anos, sei lá, de denúncias diversas. É uma verdadeira metralhadora giratória de denúncias. O que é parte, vamos entender bem, é parte do processo. Você denuncia, você mobiliza uma opinião, você esclarece, você desmascara a opinião dos outros. Mas, nesse momento aqui, o que passa para o primeiro plano é o problema de como levar o povo às ruas. Exatamente. E é exatamente aqui a pergunta do Mário Vieira. Camarada Rui, como podemos fortalecer os comitês de luta contra o golpe? Como podemos fortalecer a mobilização? Aí é que tá, porque as pessoas têm a lógica da sobrevivência, que elas têm que sair, trabalhar, voltar para casa. Como que elas se, vamos dizer assim, passam a enxergar na libertação do Lula uma causa maior? Como é que elas podem perceber que o futuro delas está em risco se não houver a libertação do Lula antes? Eu acho que não é nem um como, né? Porque as coisas estão dadas aí. A palavra de ordem, na minha opinião, é clara. Vamos que alguém ache que a melhor palavra de ordem é Lula livre, que eu acho que é meio... Quando você faz uma campanha, você tem que ter uma exigência, né? Queremos a aprovação dessa lei, queremos a revogação daquela lei, queremos isso, queremos aquilo, não queremos isso, não queremos aquilo. Tem que ser claro, tem que ser direto, tem que formular uma exigência para que essa exigência se transforme na exigência de todos. Segundo lugar, tem que ir para o povo e abrir essa discussão e chamar as pessoas a se mobilizar. Todos aqueles, por exemplo, que estão participando do acampamento em Curitiba, nós estivemos lá, tem um pessoal muito disposto lá, impressionante. Pessoas que têm participado da campanha, quem tem acompanhado todo o processo, quem acha que o Brasil está caindo num abismo, etc. e tal, tem que se juntar, né? Por isso nós fizemos a proposta dos comitês, formar um comitê na universidade, formar um comitê numa determinada categoria profissional, num determinado grupo de pessoas, artistas, outros, formar um comitê, e esse comitê sair à rua, distribuir panfleto, conversar com a população e ter medidas de luta estabelecidas. Por exemplo, todo mundo para Curitiba no dia 1º de maio. Se o ato tiver 10 mil pessoas, nós não estamos fazendo nada. Se o ato tiver 100 mil pessoas, nós estamos levando a temperatura política do país para colocar em xeque o golpe. Isso que tem que ser entendido. Ou seja, então é começar desde já a organização para ter uma multidão em Curitiba. Grande. O que você falou da última vez era transformar Curitiba numa panela de pressão. Exatamente. Né? E aí eu acho que cabe a cada um, né? O cara pode transformar a casa dele num comitê. Pode chamar os amigos que são virtuais, que estão nas redes sociais, deveriam ser chamados. Olha, como é que nós vamos a Curitiba no dia 1º de maio? Peço material para quem publicou, PT, publicou algum nosso campo, PCO, o que a pessoa achar que mais convém para ela, faça o seu próprio material, pegue aí e tire xerox, apesar que isso é muito limitado, que são poucas cópias, né? Mas vamos colar na parede, vamos distribuir na rua, vamos organizar pessoas, fazer reuniões, conseguir um ônibus, ir para Curitiba. É esse tipo de coisa que pode levar a um enfrentamento com o golpe. Bom, só uma coisa, a lição foi dada em São Bernardo, né? A hora que o pessoal cercou o sindicato ali, apesar da manifestação não ser uma manifestação monstro, mas para a situação ela era bastante grande,
o golpe foi colocado em xeque. Ele não teve que enfrentar o povo até agora. É verdade. Porque nos momentos decisivos, o povo, mesmo que não quisesse recuar, nesse último momento foi o próprio Lula que tomou a decisão. E aqui você tem o Marcos Rebelo. Olha, se em Porto Alegre botamos 80 mil, em Curitiba é mais fácil, né? Paulo Eduardo, estamos colando cartazes, distribuindo panfletos. Giovana dizendo que transformar não apenas Curitiba, mas também Brasília, né, numa panela de pressão, porque realmente está confortável, né? E, voltando ao ponto inicial da nossa conversa, que foi o Aécio, a direita está tendo um conforto. Essa decisão sobre o Aécio fortalece o argumento da direita. Não, a lei é para todos. Hoje de manhã, o Vem Pra Rua, que é um movimento financiado pelo PSDB na origem, financiado pelo golpe, dizendo, Aécio e Lula, 2 bandidos na cadeia, vamos agora mudar a lei do foro privilegiado. É um cinismo isso. É um cinismo. Evidente que eles não estão preocupados com a cadeia. E eu acho que eles não estão preocupados, na verdade, nem com o fato do Lula estar na cadeia. Se o Lula pudesse estar morto e o petróleo estivesse entregue, tudo bem, o trabalho estava resolvido. Não é nenhum sadismo para prender o Lula. Eu acho que tinha uma missão. A missão é tomar, principalmente, o petróleo, né? Exatamente. Mas falta essa mobilização e falta essa conscientização. Se para prender o Lula também, vamos supor que fosse o caso, você entregasse um Aécio, não há dúvida nenhuma que a direita está no lucro. Aécio não é ninguém. Vamos falar o que é verdade. Bom, então tá todo mundo, a gente vê todo mundo aqui, olha, então vamos para a rua. Mas aí a questão é, de fato, ir. Né? É passado o discurso aqui das redes para a mobilização real. Você acha, Rui, que, por exemplo, o PT vai sustentar até o final a questão da candidatura Lula, até o dia 15 de agosto? Porque, assim, ele não vai... O que ficou claro no Datafolha e no Vox, o Lula não vai cair nas pesquisas. Não vai. Tudo indica que ele pode até crescer um pouco mais. Vai, eu acho que vai crescer mais. E mostrou também a inviabilidade do golpe na urna. Alckmin é um peso morto praticamente inelegível, né? Então, agora estão falando do juiz lá, como é que é o nome dele? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Como é que você vê a candidatura do Joaquim Barbosa? Eu acho que é uma tentativa. Ele está tentando sair pelo PSB, que algumas pessoas têm a fantasia de que é um partido de esquerda, né, quando na verdade é um partido de direita. Ele é um elemento da direita, ele foi o pivô de todo o julgamento farsesco, monstruoso do Mensalão. Eu acho que eles... todo mundo está olhando, será que daria isso? Não sei se também... todo mundo acha que o Datafolha inflou o Joaquim Barbosa nessa pesquisa. É possível também. Né? E aí já começam a tentar construir uma aliança dele com a Marina. Né? Ontem saiu uma matéria no Valor de que o Joaquim Barbosa reúne os bons atributos do Lula e do Moro, como se ele fosse um híbrido dos dois. Né? Tem uma origem popular e ao mesmo tempo é um vingador da justiça. É uma situação delicada. Agora... é um candidato que interessa, então, à direita, né? Tendo em vista a impossibilidade do Alckmin. Totalmente. Mas também não parece ser um candidato ideal para administrar uma crise como essa aqui que nós estamos atravessando, né? Ele não parece ser um cara muito administrável também. Né? Exatamente. Muito confiável para o sistema, para o golpe também. O né? que ele fez no Mensalão foi uma coisa muito fora do comum, né? Então, dizer grotesca. Mas aí só para a gente voltar ao nosso ponto. O Lula... crescendo nas pesquisas ou não caindo. Fica lá, está lá em Curitiba. O PT registra a candidatura dele. Em algum momento, o golpe terá que cometer mais uma violência. Dizer que não, o Lula não pode ser registrado. O Fux já deu a senha, mas o Fux vai sair do comando do TSE no dia 15 de agosto também. Eu não sabia disso. Porque é o último dia dele. E aí o PT registra já sob o comando da Rosa Weber. A Rosa Weber, que seria a próxima presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante o processo eleitoral. Se eu não estiver enganado, acho quase certeza que é a Rosa Weber. Né? Bom, aí essa candidatura seria impugnada. Sendo impugnada, sendo esse o cenário, estou presumindo aqui que o golpe continua sem pressão popular, o Lula continua lá e tal. Aí o PT escolhe um candidato no dia 16 de agosto, 17, 20, 1º de setembro, o que seja. É possível viabilizar uma candidatura que unifique as esquerdas? Acho que não. Acho muito difícil. Precisaria já haver uma pessoa que se visse nela que ela é digamos assim, uma representação do Lula,
né? Eu acho que tende a dividir ainda mais o voto. Lógico que nós estamos um pouquinho longe desse acontecimento. Vai saber qual que é o clima político do momento em que isso acontecer, e precisa ver também muito bem se for esse o roteiro, em que momento que o Lula seria retirado da disputa. Porque uma coisa é ele ser retirado em agosto, outra coisa é ele ser retirado no final de setembro, claro, nas vésperas da eleição. Isso também é um problema, porque você caçar um candidato poucos dias, 10 dias antes de acontecer a eleição, a crise é inevitável. Total. Mas então, só para ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, você disse em programas anteriores que o PT age bem ao manter a candidatura do Lula, né? O Lula é uma... Como é que se diz? O Lula em si é uma luta, uma representação da oposição popular ao golpe. Você acha que o Lula, que ontem mandou uma carta que foi lida pela Glaze, já que ele não pode gravar vídeos, ninguém entra com celular nem nada, você acha que ele deveria escolher um vice que pudesse circular, rodar o país para levar a mensagem dele nesse momento? Bom, Faria sentido do ponto de vista político? Ele vai fazer isso daí, né? Só não vejo quem no PT que tenha toda essa autoridade, né? Porque isso é uma realidade. Ninguém chega nem remotamente perto. Não, mas a autoridade é a autoridade que vier a ser delegada por ele. Teria que ver se isso daí se realiza, né? E um vice que viajaria o país dizendo: eu sou o vice do Lula, não sou candidato a presidente, mas estou aqui dizendo tal e tal, fazendo palestras nas universidades, chamando as pessoas para se mobilizar. Seria uma tática para fazer uma campanha política, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, lógico, que o PT teria que aproveitar isso daí. Porque o problema que eu vejo, Rui, no PT é o seguinte: a gente percebe o seguinte, todos os candidatos estão lá, os do campo progressista, é chato, mas tem que fazer minha campanha. Manuela ontem estava no ato aqui em São Paulo, tal, são solidários, mas tem que agir. O único que está realmente travado é o PT. Porque o PT não tem o que fazer com o Lula lá. Agora, eu tenho certeza que se o PT tivesse já um vice viajando, fazendo mais um cara indicado pelo Lula, olha, esse cara vai viajar ao país e vai levar a mensagem, por exemplo, do que foram os 8 anos de governo Lula, do que foram os 4 anos de governo Dilma, as políticas públicas que foram implementadas para reavivar na memória das pessoas que algo foi feito. Né? Eu, pessoalmente, acho que essa linha de campanha, que parece ser a preferida do Lula, não é a melhor linha de campanha. Nós temos que lembrar o que aconteceu em 2014, que o PT, enfrentando aquela máquina, aquele rolo compressor da direita, né, começou aí tentando mostrar o que tinha feito e terminou polarizando a eleição, atacando a direita, defendendo os seus direitos democráticos e tudo mais. Tem que lembrar isso aí, porque o PT não teria ganho a eleição de 2014 se ele não tivesse radicalizado o discurso político, saindo um pouco desse negócio das realizações. Eu vou chegar lá, mas só vou fazer aqui um comentário, que é o seguinte. O Jonas Carvalho dizendo, nada disso, nada de plano B. Eu só queria enfatizar, não é plano B, né? É o plano A, é o Lula candidato, mas alguém que possa falar por ele. Faça a campanha. Alguém que possa fazer a campanha por ele, né? É isso que está sendo um pouco angustiante, porque o Lula está lá contido, e hoje tinha uma coluna no Globo que dizia o seguinte, o Lula não será candidato, mas ele estará na eleição porque a palavra dele coloca um candidato. Então, já que a palavra dele coloca um candidato, precisamos torná-lo incomunicável. O problema que eu acho que tem que ser resolvido é como resolver a incomunicabilidade do Lula. Como que se soluciona essa questão? Esse é outro problema, né? Provavelmente tanto os advogados quanto o próprio Lula não tinham contado com o caráter de masmorra medieval que essa prisão em Curitiba iria se tornar para o Lula, né? Mas vai sendo atenuada. Hoje os senadores estiveram lá, a Dilma, a Glaze vai poder visitá-lo.
né? Em algum momento ele pode escrever mensagens para os advogados, né? É uma masmorra, mas é uma masmorra que ainda permite algum grau de comunicação. Tem alguma brechazinha, né? Tem uma brecha. A gente percebe que eles não querem permitir isso. Agora, a questão é, tem gente falando, olha, poderia ser o Lindbergh, poderia ser o Haddad, poderia ser o Requião, tem gente que fala poderia ser o Rui, né? Mas alguém precisa, poderia ser a Gleisi, inclusive, né? A Gleisi, de certa maneira, é porta-voz, mas a Gleisi está cuidando lá da mobilização no Paraná. Está faltando uma pessoa, porque você vê o seguinte, o Ciro, por exemplo, ontem estava em Minas Gerais, participou de um evento, a Manuela estava em São Paulo, que não é o estado original dela. O Boulos estava em Portugal, foi fazer um ato pró-Lula, mas daqui a pouco vai estar viajando. E todos os candidatos vão viajar pelo país, já estarão em campanha. Acho que alguém tem que levar a bandeira do Lula dizendo, eu sou o vice, né? O candidato é o Lula. Mas olha, dizendo o seguinte, olha, o Lula vai fazer isso, o Lula vai fazer aquilo, o Lula vai fazer não sei o quê. Eu acho bem plausível, bem racional o que você está falando. Que eu acho que o PT teria que fazer a campanha, todo ele, né? Isso também que... Até agora o PT não conseguiu fazer nenhuma campanha unificadamente. Será que numa campanha eleitoral eles conseguiriam defender o Lula unificadamente? Apesar que nós temos que lembrar que a campanha eleitoral no Brasil ela é uma campanha bizarra, porque na realidade, você tem um mês de campanha eleitoral e é feita toda pela televisão, né? Não, sim, mas existem, vamos dizer assim, os atos que são, por exemplo, as palestras, as falas, as mobilizações, vão nos sindicatos, vão nas universidades. Essa questão que eu acho que tem que ser discutida. Não, o PT ele tem condições de fazer isso daí. Porque tem um ponto também, o Rui, que é o seguinte, o PT, se você for considerar que a campanha é na televisão, o PT é o partido que tem o maior tempo de televisão também. Você vai parar para pensar. Muita gente fala que a própria Marina vai desistir da campanha porque ela tem 2 deputados e coisa de 10 segundos na TV. PCdoB, PSOL, 20 segundos. Ciro, 30 segundos. O PT, mal ou bem, tem 1 minuto e 20 na televisão. O que ele vai fazer com esse 1 minuto e 20 quando chegar a campanha se o Lula estiver preso? Tudo bem. Tá certo, o Lula é candidato. Mas alguém vai ter que estar se apresentando nessa composição. Não, com certeza eles vão precisar de uma voz aí, ou vozes, né? Ou vozes, né? Ô Rui, vamos dar uma amarrada nessa conversa aqui, para a gente ir já para finalizar. Mas tem gente falando Lula, presidente, Manuela, vice. Eu não acho que, enquanto o Lula estiver preso, aí é um ponto importante também. Porque as pessoas falam de unidade na esquerda, unificar e tal. Eu acho que haveria a possibilidade de unificar se todos estivessem lutando por essa palavra de ordem e liberdade para Lula, e o Lula, livre, libertado, seria o candidato, construindo um amplo programa pela esquerda. Se o Lula for mantido preso, que você, pelo que eu sinto, considera o cenário mais provável, não vai haver a unificação. Não vai haver essa tal unidade. A não ser que a esquerda se unifique sem o PT, né? Mas aí não é uma unificação, porque o PT também não vai abrir mão do Lula. Então não existe unidade sem o PT. Na realidade, a campanha eleitoral, ao invés de facilitar uma luta comum da esquerda, ela dificulta essa luta, evidentemente. Por isso que ela é uma ratoeira, como você falou. Entre outros motivos, por esse motivo, ela é uma ratoeira. Os candidatos teriam que ter consciência, os partidos, de que a questão do Lula tem que ser colocada acima da questão eleitoral. Caso contrário, não é possível uma verdadeira mobilização. Como é que você vai levar adiante uma mobilização se você é um concorrente da pessoa que você está defendendo? Até o momento, a Manuela e o Boulos foram lá porque eles estão achando que eles vão aí absorver uma parte do voto do Lula aparecendo na foto, etc. e tal. Fomos legais, fomos solidários. Fomos solidários. Se você é de esquerda, você acha que não dá para votar no Lula, vota em mim e tal, mas isso daí também é um voo de galinha, né? Não vai para lugar nenhum, não resolve nada. Eu acho que o país enfrenta uma crise muito grande. A eleição só vai se dar em condições extremamente... vai ser um jogo de cartas marcadas em favor do golpe,
E como ninguém percebe isso, os interesses eleitorais individuais de deputados, senadores, governadores, etc. e tal, acabam predominando, a gente vai caminhando para essa armadilha, né? Falando nisso, teve até um episódio, né? Pegamos uma simpatia aqui e tal, e no que você falou de tentar absorver um pouco do voto no Lula, né? Teve um episódio dias atrás da Maria da Conceição Tavares, que gravou um vídeo dizendo, olha, meu candidato é o Lula, mas já que o Lula não vai ser candidato, eu voto na Manuela. Isso gerou um estresse muito grande na esquerda, porque pareceu oportunismo. Tem gente que falou, poxa, mas ela está muito velhinha, não devia ter sido submetida a isso. Foi uma coisa assim meio de oportunismo. Esse vídeo foi retirado,